Hoje vai ser aula comigo, o professor Luiz Carlos Noronha. Nós vamos falar sobre a parte de instalações elétricas, aquelas questões que aparecem, fase, neutro, retorno, o que é que vai para uma lâmpada, o que é que vai para o interruptor, o que é que vai para a tomada. Então nós vamos ter essa oportunidade de ver, e também aquela questão do three-way, né, daquele interruptor que você passa, tem uma luz num corredor, você entra no início do corredor, você acende e anda o corredor todinho, quando termina o corredor, você apaga ela já com outro interruptor, né, que foi a questão do three-way, tem também o four-way, né? Então a gente vai falar aqui sobre essa parte de instalações elétricas, lembrar aí no poste quais são os fios que tem, fase, neutro, então nós vamos ter a oportunidade de ver isso daqui, ok? Olha aí a primeira questão. Essa aí bem simples, eu coloquei uma pilha, uma lâmpada, ele quer saber, sempre vem essa questãozinha aí no Enem, ele quer saber qual a opção que está ligada correta. Mas vai para cá, para cá, para cá, mas daqui a pouco a gente vai resolver essa questão como de costume, nós vamos fazer uma explanação e depois a gente volta para essa questão. Lembrando também que nós não vamos ficar só na pilha, nós vamos aproveitar aqui e vamos ver aí através da fiação elétrica, né, a corrente alternada, a pilha gera corrente contínua, a pilha através de reações químicas você obtém uma corrente elétrica, ok? E também você pode obter a corrente elétrica através da variação de fluxo magnético no tempo, que é a corrente alternada, que a gente já viu isso aqui, mas vocês vão ter oportunidade, esse ano estamos começando aqui, não para, é o ano todo de aula, tá certo? E depois essa aula vai ser gravada e vai aparecer aí no nosso blog, ó, e ela vai também para o blog do professor Luiz Carlos Noronha, ok? Então vamos aproveitar e vamos ver também a pilha, a gente está acostumado, tem um polo positivo e negativo, mas vamos lá para o nosso poste. Acompanha aí um desenhozinho que a gente vai fazer, ó. Você está acostumado, na rua sempre tem lá um poste, e tem aqueles fios, ó. Tem geralmente esses fios assim, ó. Geralmente são 4 fios. Alguns têm 5 fios, um mais em cima, que é exatamente para servir de controle das luzes, ok? Mas geralmente os fios são assim, ó. Esses 3 de baixo, esse fio A, esse fio B e esse fio C são fases, tá? E o de cima a gente chama que é o fio neutro. Ele nada mais é do que um fio aterrado lá na coserne, e também no poste, em cada poste você vê que desce um fio dele, ó, desce um fio, tá? E ele é aterrado lá, ó, desce um fio e ele é aterrado, esse fio neutro em alguns postes. Então, o de cima é o neutro, os 3 de baixo são os fases. Então, a sua residência, se ela é bifásica, vem o neutro, tá certo? E vem também um fase. Aí o fase, a gente diz que é 220 volts, o neutro é 0 volts. Então, geralmente, para todas as casas aí, que são bifásicos, vem um neutro e um fase. Então, isso aí é como se fosse o polo, né, fazendo analogia, uma pilha, o polo negativo e o polo positivo, ok? Já no vizinho do lado, pode vir um neutro para ele, tá? Pode sair daqui o neutro, tá? Para o vizinho, e pode sair uma outra fase. Mas sempre tem uma fase e um neutro, ok? Que vai para a nossa casa. Então é por isso que às vezes falta energia na casa do vizinho e na sua não, porque você está ligado, por exemplo, para a fase A e o vizinho está ligado, por exemplo, na fase B, no segundo fio, ok? Então vamos mais uma vez apagar e relembrar aí para vocês. Geralmente o poste, ele tem lá, ó, no meio da rua, ele tem 4 fios, o de cima nós chamamos de neutro, é o fio neutro, né? Tá certo? E esses 3 aqui, 1, 2 e 3, são as fases. Então, para a nossa residência, vem uma fase, sempre parte uma fase e sempre parte o fio neutro, ok? Isso é que vai para a nossa residência e isso entra na nossa residência o fase e o neutro, ok? Sempre é uma fase e o neutro. Se for uma indústria, um sistema trifásico, vai as 3 fases e vai o neutro também, ok? Mas numa casa, geralmente, bifásico, vem uma fase e vem o neutro, beleza? E às vezes um poste ele tem o 5º fio, esse 5º fio ele serve mais para controle aí, acendimento, para controle das lâmpadas que tem lá no poste, beleza? Lembrando a vocês também que tem alguns postes que além desses 4 fios que vocês estão vendo aí, eu vou apagar aqui tudo, alguns postes que além desses 4 fios que vocês viram, que o lado de cima é o neutro, não esqueça disso,
para a nossa provinha aí do Enem, e os outros 3 de baixo são fase. Então, quando eu pego um neutro e uma fase, eu tenho aí uma diferença de 220 volts, ok? Mas alguns postes, ele tem lá em cima 3 fios, ó, né? O que são aqueles 3 fios lá em cima? São exatamente essas 3 fases. 1, 2, 3, só com uma diferença. Ela vem numa voltagem muito maior. Aí essas fases passam por um transformador, que nós já vimos aqui em aula, e esse transformador pega essa alta voltagem e transforma para 220. Então, pode olhar que entre os 3 fios lá em cima, para chegar nos 3 lá de baixo, existe um transformador que ele reduz. Vai para cá, para cá, para cá. Transformador é aquele que, às vezes, você tinha antigamente o equipamento a 110. Aí você ligava aqui na tomada, que é 220, e ele reduzia para 110, e você ligava o aparelho de 110. Então, o transformador, nós já vimos aqui, tem aí no nosso blog, nas nossas aulas, mas o transformador ele serve para diminuir ou elevar a tensão, ok? Então, vamos falar um pouco mais aqui de circuito elétrico, antes de responder aquela questão, e vamos falar sobre, por exemplo, o que é que a tomada precisa, o que é que a nossa tomada tem. Lá na nossa tomada, na nossa casa, agora aí, se você olhar para ela, existe corrente nela? Ela lá aberta, lá, a gente olhando para algo ser ligado, existe corrente elétrica? Não. Na tomada ali, o que existe nela é os 2 fios exatamente que vieram lá do poste, o neutro e o fase. Então, na tomada chega o neutro e o fase. Quando eu coloco um aparelho, ligo um aparelho dentro da tomada, aí esse aparelho puxa uma corrente elétrica, que ele tem uma potência para realizar o trabalho dele, e aí fecha o circuito. Então, quando eu tenho uma tomada sozinha, sem nada estar ligado, eu não tenho corrente elétrica, eu só tenho uma DDP, que no nosso caso é 220 volts, ok? A gente disse que o neutro é 0 e que a fase é 220 volts, é o seu valor eficaz, que a gente sabe que a corrente alternada ela varia no tempo, ok? Então, vamos ver aí esse desenhozinho, aproveita aí, ó. Eu vou fazer só mais um desenho, depois a gente vai ver como é que fica isso, mas se perguntarem lá no vestibular, como é que funciona a nossa tomada? Então, a nossa tomada vem lá da rua, nós já vimos no poste, vem 3 fios, tá? Os 3 de baixo, o 1, 2 e o 3, são fases, ou seja, tem 220 volts, eficaz, né? São fases. E o lado de cima é o neutro, que está aterrado, está ligado a um ferro, tá? Na terra, uma malha lá na caserna, e sempre para a tomada vem quem? O neutro, não esqueçam isso, porque isso é questão que cai, vem o neutro e vem o fase. Então, para a tomada, sempre a tomada está alimentada com o neutro e com o fase. Aí você pergunta, professor Luiz Carlos, aí o você continua, vai para cá, para cá, para cá. Aí você pergunta, professor Luiz Carlos, a tomada sempre tem o neutro e o fase? Sempre tem o neutro e o fase. Aí você diz, mas agora está vindo a tomada com 3. Ah, é verdade. A tomada agora está vindo com 3. Por quê? Continua vindo o neutro e o fase, e na sua casa ou no seu prédio, ele tem esse terceiro fio, que nada mais é do que um neutro feito dentro da nossa casa. Lembra que eu falei que o neutro é aterrado lá na caserna, com uma malha, né? Uma malha de aterramento, que ele coloca aqueles ferros de aterramento que a gente compra em loja de material de construção, né? Mandando um abraço aí para meu irmão Roberto aí em Potilândia. Então, ó, sempre a gente compra essa parte aí de material de construção, a gente tem aquelas hastes de aterramento. Então, o neutro é aquilo. O que é que acontece hoje em dia? Os aparelhos, ele vem com a tomada com 3 pinos. Um recebe a fase, o outro recebe o neutro, e esse terceiro pino é o aterramento desse equipamento. E na sua casa, agora a tomada, ela recebe a fase e o neutro de fora, mas ela tem um terceiro pino que é ligado a um aterramento na sua própria casa. Então, além do aterramento da caserna, hoje em dia, por questão de segurança, já tem o aterramento da sua própria casa. Então, na sua casa existe hastes enterrada, onde tem exatamente por isso que existe 3 pinos. O fase, 220 volts, o neutro, 0 volts, e o aterramento 0 volts também, porque se ocorrer algum problema, então a corrente elétrica, em vez de passar pela pessoa, ela vai direto para a terra, ela vai direto por esse aterramento. Olha aí no slide aí, acompanha aí, ó, tá aí a tomada agora, ela vem com 3, ó, então vem, ó, da rua vem o fase e o neutro, e lá no nosso disjuntor, no nosso quadro, a gente pega esta haste aqui, ó,
tá? E é um fio, na verdade, e esse fio vai lá, tem uma haste aterrando na nossa casa. Então, todas as casas agora não fica dependendo só do fio neutro da Coserna, a gente faz o nosso próprio fio neutro ou o nosso fio terra. Então, as tomadas têm 3 pinos por isso. É fase neutro, que dá a diferença, os 220 volts, e esse terceiro é simplesmente ligado à terra. Ele é aterrado, tem a terra lá, ele coloca uma haste e enterra essa haste, ok? Então, essa é a diferença, beleza?